eternamente. Então, a morte de Jesus, ele disse: eu venci e vós também vencereis. Ele fez o quê? Ele fez com que ele mesmo tivesse vida eterna em si mesmo e fez que nós também tivesse vida eterna. Ou seja, nós vencemos a morte. É por isso que a morte é uma passagem, é um desligamento. Nada é. Por isso que ele disse: não temas ao que mata a carne e depois não tem mais o que fazer. Gasta a sua fé em agradar a Deus e não se preocupar como se vivesse para sempre nesse mundo. Porque a vida está do outro. Quem acredita em Deus sabe que Deus está vivo. E Ele está aqui entre nós, em carne? Não. Mas Ele vive e reina. A vida está com Ele. A vida eterna está lá. Pertence a Ele. Esse mundo são criação material dele. E isso faz parte da queda do homem no pecado que trouxe uma maldição para este ciclo de vida. Mas Jesus venceu. E tudo voltará como antes. Amém, igreja? Amém. No livro de Deuteronômio, no capítulo 21, prova que Jesus foi morto no madeiro e neste madeiro, segundo as leis que permanece até hoje de acordo com Jesus, que fala no livro de Mateus, no capítulo 5. Ainda que o céu e a terra passe, as minhas palavras não passarão. Não será omitido um jota ou um tio da lei. Então a lei, graça é Jesus veio para nos salvar, se fez carne. Isso é graça, algo não merecido. As leis e os mandamentos é o que ele disse: se quiser depois entrar no reino, guarda os mandamentos. Então, até o jovem perguntou: quais? Então, no livro de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22, deixa claro em que Jesus foi morto no madeiro e nós devemos guardar esse mandamento. Inclusive, no mesmo dia, as pessoas devem ser sepultadas. Amém? Amém. Que diz, que quer que eu leia, eu vou ler. Diz justamente aqui, ó. Moisés disse ao povo: se alguém for morto por ter cometido crimes, o corpo for pendurado no madeiro, não deixarás o corpo ficar ali durante a noite, mas enterrarás no mesmo dia. Aí você vai ver que a cruz é um símbolo inventado. Como assim? É porque todas as escrituras mostram e deixam claro em que Jesus e todas as vezes que aparece como madeiro no livro de Isaías, no livro de Deuteronômio, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versículo 39, diz assim, ó: e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra dos judeus, como em Jerusalém, ao qual mataram pendurado no madeiro. Atos dos Apóstolos, capítulo 39. Por que eu estou ensinando isso para você? Porque as pessoas têm sim que acreditar em Jesus, mas Jesus disse: eu sou a verdade verdadeira, de forma verdadeira. Então, se você estudar, somente hoje, com a inteligência artificial, você vai ver que a primeira cruz apareceu em 300. E a cruz, no significado do grego, tem a ver como madeiro. E esses formatos, essas formas que eles criam,
E isso é coisa do homem. O homem inventou essas coisas. Inclusive estão carregando, inclusive estão adorando. Então, a verdade verdadeira, acreditar sim. Ele diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras. Aí vamos ver como é que você acredita em Jesus, que fez a ceia com pão sem fermento, como diz o mesmo capítulo. Você vai acreditar em Jesus no que diz, farás um altar de pedra, não alçarás pedra lavrada, ou seja, mármores ou cerâmica. Você vai crer em Jesus no vinho e não no suco. De forma nenhuma aparece suco na Bíblia. Então o que acontece? Temos que crer em Jesus de acordo com as Escrituras. Lembra-te do sábado para o quê? Santificar. Ou seja, também manda guardar o sábado. Olha, você vê que diz, lembra do sábado, vírgula. Ou seja, quem pode guardar o sábado, guarda. Geralmente o brasileiro não pode. A cultura brasileira é totalmente difícil, é contaminada pelo paganismo, então nós não temos essa possibilidade. Mas nós podemos lembrar do sábado. Lembra-te do sábado. Êxodo capítulo 20, versículo 8. Lembra-te do sábado, por exemplo, hoje é sábado. Eu trabalhei, mas não esqueci. Hoje é sábado, dia de lembrar que devemos nos santificar. Então as Escrituras devem ser examinadas. Eu posso até não conseguir cumprir alguns mandamentos por conta de condições. O empregado, ele tem que fazer alguma coisa, o patrão mandando. Ele não pode perder o emprego, então Deus vê. Então, mas ele pode lembrar, hoje é sábado, se der eu vou para o culto. Os pregadores dizem, hoje é sábado, hoje eu vou fazer culto. Hoje vamos abrir a igreja e vamos prestar culto ao Senhor. E tudo isso de acordo, da mesma forma, as orações em Mateus, no capítulo 6, diz, quando orades, não faça como os hipócritas, como os escribas e fariseus hipócritas, que ficam pelas esquinas fazendo orações para serem vistos. E aí estão desobedecendo, estão fazendo igualzinho. Estão prestando culto, estão deixando o sábado, estão fazendo orações igual os fariseus, estão dando pão com fermento, assim fermento, estão dando suco ao invés do vinho, estão botando cerâmica e mármore e outras coisas no altar. E o altar é feito para o Senhor. Quando edificares um altar ao Senhor teu Deus, então nós temos que crer em Jesus, cremos em Jesus Cristo, de forma, como diz as Escrituras, de forma verdadeira. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a... Eu não posso aprender com os ímpios, eu não posso aprender com os pagãos, eu não posso ser movido pelas pessoas. Já que eu sou um pregador, eu posso ser movido por Deus. E você também tem que ser movido por Deus. A mesma forma diz, 2 homens entraram no templo para fazer o quê? Para orar, ou foi para receber oração? Eles entraram no templo para orar a Deus. Então você deve vir no templo orar a Deus. Eles estão indo no templo receber oração. Você pode receber poder se o pregador tiver poder, um toque de libertação. Eu preciso de ajuda, me ajuda? E aí sim, mas receber oração, você tem que vir na igreja, orar a Deus diante do altar. E o pregador, o que é que faz? Ele vai ensinar para você as Escrituras. Ele diz, ouve com os sacerdotes e ensine aos seus filhos nos umbrais da sua casa. Ou seja, ele está dizendo, as pessoas escutam o pregador, aprende e com calma, que criança tem aquelas dificuldades, ensina aos filhos nos umbrais da sua casa. O que é que eles estão fazendo? Eles estão criando escola dominical. Amém, igreja? Dá glória a Deus. Diga aleluia. Vamos cantar mais um hino. Aleluia, aleluia,
aleluia, aleluia.